Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal de Costura Helena. Hoje vamos fazer um saquinho mochila. Para fazer este saquinho mochila vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido para o tecido principal de 45 cm de altura por 38 cm de largura. Precisamos também de 2 tecidos para o forro de 38 cm de largura por 42 cm de altura. O tecido do forro mede 3 cm a menos em altura que o tecido principal. 2 para o bolso de 20 cm por 14. 2 para a aba de 20 cm por 8. 2 para as alcinhas de 11 cm por 8. 2,80 m de cordão para as alças e uma mola. Vamos começar pelo bolso, dobramos o nosso tecido ao meio, direito com direito, e vamos arredondar ligeiramente os ângulos do fundo do tecido. Agora, num dos tecidos da aba, fazemos a mesma coisa, dobramos o tecido ao meio, direito com direito, e arredondamos ligeiramente os ângulos do fundo do tecido. Colocamos os nossos tecidos direito com direito e alfinetamos a toda a volta. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha e vamos deixar uma pequenina abertura para poder desvirar. Fazemos a mesma coisa no tecido da aba. Cortamos o excesso de tecido das costuras e desviramos. Agora vamos passar um pesponto no cimo do bolso, mais ou menos a meio centímetro da beirinha, e passamos também um pesponto à volta da aba. Aproveitamos também para passar uma costurinha de cada lado nas alcinhas. Agora vamos alfinetar o bolso num dos tecidos principais. Dobramos o tecido para marcar o meio. Vamos fazer uma marcação
a 18 centímetros a partir do cimo do tecido e alfinetamos o bolso a partir desta marcação. Marcamos o meio do bolso, colocamos meio com meio e alfinetamos e passamos uma costura. Agora vamos alfinetar a aba. Vamos fazer uma marcação a 2 centímetros a partir do cimo do bolso, uma marcação de cada lado. E alfinetamos a aba, como estão vendo, colocamos o cimo da aba na marcação que acabamos de fazer, bem alinhada com o bolso. Agora vamos passar duas costurinhas, uma bem à beirinha e a outra a meio centímetro da primeira costura. Agora vamos alfinetar as alcinhas, uma de cada lado, e alfinetamos a 5 centímetros a partir do fundo do tecido. Passamos uma costura de segurança. Agora vamos juntar os dois tecidos principais direito com direito e alfinetamos as laterais e o fundo do tecido. Fazemos a mesma coisa no tecido do forro. Colocamos os nossos tecidos direito com direito. Agora vamos costurar o tecido principal e o tecido do forro. No tecido do forro vamos deixar uma aberturinha numa das laterais para poder desvirar. No tecido principal vamos fazer uma marcação de cada lado no cimo do tecido a 6 centímetros. Vamos começar a nossa costura a partir destas marcações. Deixamos estes dois pedacinhos no cimo do tecido sem costurar.
Abrimos as costuras ao ferro e desviramos o tecido principal. Nestas duas aberturas que deixamos nas laterais, vamos passar um pontinho zigue-zague à volta. Vamos juntar tecido principal e tecido do forro, direito com direito, e alfinetamos a toda a volta. Vamos unir bem as costuras nas laterais. Passamos uma costura a toda a volta, mais ou menos a 1 cm da beirinha. Desviramos. Alfinetamos a abertura que deixamos no forro e passamos uma costura bem à beirinha. Passamos bem o nosso tecido a ferro. Agora vamos passar uma costura a toda a volta, bem à beirinha do tecido do forro. Agora vamos colocar a mola, medimos o meio. Agora, por estas duas aberturas nas laterais, vamos colocar o cordão.
O nosso saquinho mochila está prontinho. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal. Obrigado e até o próximo vídeo.